E eu vou divulgar para você, Carmen, para você compartilhar com quem você quiser o link para a gravação. Além de ser pública, você pode divulgar o link propriamente dito. Tá ótimo, então. Então é isso, a gente vai iniciar. Boa noite a todos, boa noite, professora Diama, o professor Fábio, a todos os meus colegas do Estúdio Prosa, aos nossos convidados, sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos, sim, a gentileza da doutora Diama, do doutor Fábio, de trazer um assunto tão relevante. E foi muito interessante, porque no dia 8 de março recebemos a notícia de que havia uma possibilidade de mudanças nessas estatísticas tão terríveis do câncer do colo do útero no país. O Ministério da Saúde iria incorporar um método de teste DNA HPV como rastreio. Baseado nas observações da Organização Mundial de Saúde, o Ministério incorpora e, através da Conitec, traz aqui para nós, sergipanos, esses dois membros que fazem parte desse processo de inovação dessas tecnologias no Ministério da Saúde. Agradecemos profundamente. E aqui eu tenho a honra de apresentar o doutor Fábio, ele que é doutor em pesquisa clínica e médico da patologia cervical da Fiocruz. A doutora Diama, ela é professora do Departamento de Tocoginecologia da Unicamp e é membro titular do Comitê Diretor da Rede Internacional de Rastreamento de Câncer. Sem dúvida, nós não temos a segurança de que essas estatísticas hoje no país, 17 mil novos casos, 6 mil mortes, aqui no nosso estado, professores, 230 novos casos. A gente precisava mudar esse momento. Esse é um momento único, importante para o país, importante para todos os estados brasileiros. Muito obrigado. Eu passo a palavra aqui, lembrando a todos vocês que as perguntas devem ser direcionadas ao chat e os doutores farão as respostas que forem possíveis responder. Com a palavra, a professora Diama e o professor Fábio. Muito obrigado, Carmen. Fico lisonjeado com as suas palavras. Nós entendemos que toda pergunta é uma oportunidade de resposta. Então, não poderia perder a oportunidade. Na realidade, vocês é que estão nos ajudando a disseminar uma mudança que é importante para todos nós, para as mulheres e para os profissionais, né? Então, significa uma grande mudança de paradigma. Então, eu entendi que não bastava responder a pergunta que foi me colocada. Que o interessante é a gente estabelecer uma conversa e não fazer uma aula, uma apresentação, mas sim partir das questões que vocês trazem. Então, eu queria também um contato, esclarecer, contextualizar, né, que o contato foi feito para mim, mas eu não sou dono das diretrizes. Eu sou um profissional que tem uma formação em pesquisa clínica, portanto, tem alguma afinidade com o método do que é publicado e tenho a vivência de trabalhar recebendo as mulheres rastreadas para fazer diagnóstico. Como eu tenho essa dupla militância, tanto no método quanto no trabalho, né, o INCA contou com a minha colaboração nas duas últimas edições da Diretriz Brasileira e me convidou para contribuir nessa terceira edição. Então, o meu papel foi de reunir novamente as pessoas, ordenar as discussões, ordenar as apresentações, junto com a Flávia do INCA, conciliar os textos, conduzir um painel de especialistas para que a gente pudesse referendar as recomendações propostas. Então, foi todo um processo muito complexo, que eu não vou me deter aqui, porque não é o objetivo, mas que contou com a participação de mais de 100 pessoas de todo o Brasil. Então, eu acredito que o texto já está prestes a ser colocado. Seu microfone fechou, Fábio. Desculpa, fui silenciar todos, silenciei a mim também, esqueci de abrir. Bom, mas então o texto está prestes a ser revisto, vai ser colocado em reunião na Conitec amanhã, para depois ser colocado em consulta pública. Então, vocês estão tendo o que estão podendo acompanhar o processo, e a gente acredita que o produto dessa discussão é um produto muito interessante, muito atual,
E o convite de Ama foi porque ela é uma membro do grupo elaborador que propôs as recomendações, mas que, além dela ter uma participação importantíssima na formulação das recomendações, ela tem a vivência do contexto de rastreamento com o teste HPV no projeto de Indaiatuba, além de toda a sua formação e compartilhamento de informações durante o seu pós-doutorado, que com certeza foi o que levou a essa rede internacional de rastreamento do câncer de colo. Então, para mim, é uma honra poder contar com a colaboração da Diama, e ela está com o horário meio apertado, então, depois dessa falação inicial, eu vou pedir para ela falar alguma coisa e para ela ficar à vontade para sair no momento adequado. Então, Diama, você está com a palavra. Muito obrigada pelas palavras, Fábio. Prazer em conhecê-los. Carmen, obrigada pelo convite. Tenho grandes amigos sergipanos e estou doida para revisitar Aracaju, que é uma cidade tão bonita. O Fábio é muito modesto. O Fábio é o líder, né, desse grupo que se reuniu de especialistas, mas mais do que especialistas, são pessoas que são motivadas com a causa e sem conflitos de interesse comerciais. Somos pesquisadores, somos acadêmicos, estamos na vivência clínica também no SUS, e com essa vontade já de algum tempo de modificar esse cenário que a gente conhece tão bem. Sergipe, entre os estados do Nordeste, é um dos estados que tem uma das taxas mais elevadas de incidência, né? Assim como também a gente observa taxas muito elevadas na região norte, e isso nos traduz uma questão que nos é muito cara, que é o câncer do colo do útero ser uma doença que atinge especialmente populações, grupos de mulheres que são mais vulneráveis. E se a gente quer que as pessoas vivam com saúde, tenham qualidade de vida, a gente precisa olhar para todas, né? E as mulheres, hoje, no nosso contexto, é inadmissível a gente ter mulheres morrendo por um câncer que é absolutamente prevenível. Mas não é tão fácil, né? Então, a vacinação, ela com certeza é a estratégia mais importante para conseguir conter o câncer do colo do útero, mas até que a gente consiga ter meninas que estejam vacinadas já na idade de ter o câncer do colo do útero, vai um longo tempo. Então, a gente está falando de anos, de décadas. Então, por hora, o que a gente tem é o rastreamento, para tentar controlar essa doença. E o rastreamento é uma atividade muito complexa, e por vezes a gente negligencia a complexidade dessa ação de saúde. Então é preciso olhar com uma certa inteligência para as ações de rastreamento, de uma forma estratégica, entender que as ações, por exemplo, a aplicação do teste, seja ele a citologia ou teste HPV, não é suficiente para garantir que a gente vai conseguir controlar essa doença. O teste HPV, ele, sem dúvida, é um passo importantíssimo, né, muito diferenciado nesse processo de tentar controlar o câncer do colo do útero, porque ele é muito melhor do que a citologia na detecção das lesões precursoras. Então, a gente está falando de um teste que é muito mais sensível, ele tem a possibilidade de ser automatizado, então isso facilita muito o controle de qualidade. A princípio, as pessoas estão muito em dúvida de como é que isso vai se dar na prática, mas as experiências que a gente tem nos países da região do Globo Norte, né, são muito promissoras, mas também as experiências que tem aqui na América Latina também nos mostram que o desenvolvimento e implementação desses programas é muito fácil pelas equipes de saúde, por conta da facilidade mesmo dos processos que são relacionados com o teste HPV, até mais simples do que com a citologia. Então, a expectativa é de que realmente a gente tenha um salto de qualidade em relação à capacidade de detecção de mulheres que estão sob risco de câncer do colo do útero muito grande em relação à citologia. Então, isso é um marco, sem dúvida, nessa história, que é a nossa história, que são as mulheres morrendo, 80% dos casos
de câncer do colo do útero no Brasil são diagnosticados em estádios avançados, né? Mas, como eu disse anteriormente, isso não tem, só a aplicação do teste não vai ser suficiente. Então, é importante que a gente também entenda que esse marco, ele é um momento, é uma oportunidade que a gente está tendo de fazer, de aplicar estratégias que possam garantir que a gente consiga ter um rastreamento mais organizado, que consiga atingir esses grupos de mulheres que são mais vulneráveis, que são especialmente aquelas mulheres que têm dificuldade de acessar o sistema de saúde. Porque as mulheres que estão acessando o sistema de saúde, essas a gente está oferecendo uma tecnologia muito melhor, a gente não tem dúvida que elas rapidamente vão sentir, perceber esse benefício, e a gente vai ter esse impacto na prática. Mas a gente precisa olhar para essas mulheres que não estão conseguindo participar das ações de rastreamento por conta de dificuldade de acesso, de acessar o sistema de saúde, ou quando acessa não conseguem, tem o diagnóstico de uma lesão precursora, não conseguem realizar o tratamento, porque hoje a maior parte dos casos está nesse grupo de mulheres que têm dificuldade de acesso. Então, acho que essas são as duas mensagens principais que acho que é importante ficar, que o teste, sem dúvida nenhuma, ele vai nos possibilitar atingir um impacto de detecção de lesões precursoras muito rapidamente. Isso vai ser uma revolução na nossa história do controle do câncer do colo do útero no Brasil, mas é preciso que a gente tenha esse olhar estratégico de aproveitar essa oportunidade também, usar as ferramentas que a gente tem para organizar esse processo todo dessa ação complexa que é o rastreamento. Estou disponível para as perguntas. Obrigado, Djama. Eu queria propor, Carmen, não sei que você tem uma ideia diferente, da gente partir da pergunta inicial que você me trouxe e a partir dali a gente desenvolve, né? Só lembrando que eu peço a todos que mantenham o seu microfone emudecido, né? E que as perguntas devem preferencialmente ser feitas pelo chat. Se alguém não conseguir fazer a pergunta pelo chat, tem uma ferramenta na barra superior do aplicativo, que é uma mãozinha. Aí é só clicar na mãozinha que eu vejo aqui que a pessoa quer falar e aí eu tento colocar no ordenamento. Bom, a pergunta inicial que a Carmen tinha mandado para mim, Carmen, você fica à vontade para me corrigir se eu cometer algum engano, mas era como é que seria feito o controle das infecções das mulheres mais jovens, já que a citologia não seria mais utilizada. Carmen, foi isso ou eu entendi errado? Seu microfone emudeceu novamente, Carmen. Emudeceu novamente. Bom, enquanto Carmen resolve, Carmen, eu sugiro que você entre pelo celular, que eu acho que aí vai ter menos chance de erro. Então, vou partir dessa pergunta inicial, da forma que eu entendi, depois a Carmen pode me corrigir se ela achar melhor, mas quando ela me propôs essa discussão, eu falei, não, a gente tem que conversar mais do início. Por quê? Porque o teste de rastreamento não é um teste direcionado a fazer diagnóstico de infecções, nem a citologia tem esse objetivo. Ela também pode sugerir infecções, mas ela não é o melhor teste para isso. Djama, você quer desenvolver? Só fiquei na dúvida, você está falando de infecções de HPV ou outras infecções? Infecções em geral, pelo que eu entendi, por isso que eu queria que a Carmen contribuísse, porque eu entendi que nesse contexto ele não as pessoas... Está me ouvindo? Agora estamos ouvindo, abriu Carmen. Agora. Ah, tá. Então, é isso mesmo, professor. Na verdade, a minha preocupação, a nossa preocupação, são essas adolescentes, né? Nós estamos falando da região Nordeste, início de vida sexual aos 12 anos. Então, se o rastreio vai começar a partir de 25 anos, estejam ou não as pacientes vacinadas, qual seria o olhar para os nossos pacientes de 18, de 22? E a gente traz aqui o assunto da clamídia. Quanto é importante o futuro reprodutivo dessas nossas mulheres. Como é que o Ministério vê esse novo momento? A gente está pensando no câncer do colo do útero, sim, fantástico, mas a gente tem que pensar também de como a gente vai acolher essas meninas de 18 que já iniciaram a vida sexual aos 12, já são vacinadas, mas que precisam fazer o controle, professores, por exemplo, da clamídia.
Então, É passo... isso. Nova... Acho que Não, foi esse perfeito. o início, Perfeito, né, professor? perfeito. Eu acho ótimo. E a partir dessas dúvidas. Então, Djama já estava começando, pode seguir. Bom, são ações que elas, ainda que usem a mesma tecnologia não armada, né? No caso, a anamnese, exame físico, o exame ginecológico, elas são ações diferentes. Então, antes de tudo, queria dizer que nós não estamos representando o Ministério da Saúde aqui, né? Porque nós somos só os técnicos que assessoram o Ministério, mas não falamos pelo Ministério da Saúde. O rastreamento do câncer do colo do útero, ele não serve para o rastreamento dessas infecções. O que acontece é que existe uma cultura de associar o Papa Nicolau com a realização do exame ginecológico. E aí, por conta disso, parece que é mais fácil, fica mais fácil para a gente, quanto profissional de saúde, e a população entendeu isso também, que para você fazer um exame, o Papa Nicolau significaria um exame ginecológico, mas isso já não era antes e não vai continuar sendo com o teste HPV, uma vez que a citologia não é o exame adequado para realizar o rastreamento de infecções, né? Para a clamídia, por exemplo, a gente tem outras técnicas que são muito mais sensíveis para essa detecção dessa doença, que inclusive, né, dessa infecção, que é importantíssima para o futuro reprodutivo das meninas. Então, nesse sentido, a anamnese e o exame físico ginecológico que devem guiar o rastreamento e o diagnóstico dessas infecções. Mas essa associação do rastreamento do câncer do colo do útero com a infecção, ela não é saudável do ponto de vista nem estratégico para o sistema, porque tanto a citologia quanto o teste HPV, elas não têm utilidade para o rastreamento de câncer do colo do útero abaixo de 25 anos. Já não tinha antes, então não é uma novidade isso agora. Então, nós sabemos que a prevalência, a incidência de câncer do colo do útero, ela se dá especialmente após os 30 anos, mesmo nos locais que existem indícios de início da atividade sexual mais precoce. Parece que a maturidade imunológica dessas mulheres para lidar com essas infecções mais precocemente deve ser melhor, porque esse início da atividade sexual ou estupro, né? Porque a gente sabe que as meninas muito jovens, na verdade, não iniciam atividade sexual, mas acabam sendo molestadas, né? Sexualmente muito jovens. Os lugares em que isso acontece, eles têm uma curva de incidência do câncer do colo do útero que não é diferente dos lugares que não têm o início da atividade sexual tão precoce. E nós sabemos que as lesões precursoras, que é o objetivo do rastreamento do câncer do colo do útero, elas são comuns em meninas entre 30 a 40, mulheres, né, entre 30 a 40 anos, mas elas também acometem as mulheres abaixo de 30 anos, mas nesse grupo etário de mulheres jovens abaixo de 30 anos, nós sabemos que a grande maioria, mais da metade das lesões precursoras, elas se resolvem espontaneamente. Então, a gente tem evidências consistentes mostrando que a lesão de alto grau, por exemplo, NIC2, NIC3, regride em mais da metade das vezes nas meninas abaixo de 30 anos espontaneamente, sem a gente precisar tratar. Então, não é que a paciente, a mulher, não vá ter uma lesão precursora, um NIC2, NIC3, antes dos 25 anos, mas se ela tiver essa lesão, a chance dela resolver espontaneamente é muito elevada. E se ela não regredir, ela ainda vai ser uma lesão precursora aos 25 anos. Então, isso nos dá a oportunidade de, iniciando um rastreamento, fazer o diagnóstico dessa lesão precursora. O câncer abaixo de 25 anos é extremamente raro
E esse câncer, quando acontece, ele não é o câncer que é detectado através do rastreamento, ele é um câncer mais agressivo, e é como se fosse o triplo negativo da mama. São cânceres que têm tempo de duplicação muito rápido e que não são detectados através do rastreamento. E aí, para a detecção desses cânceres, que são muito agressivos e são raros, é a anamnese e exame ginecológico, né? O paciente com sangramento uterino anormal fazer o diagnóstico, fazer o exame ginecológico para poder fazer a detecção de câncer, mas o Papa Nicolau ou o teste HPV, eles não têm evidências que dê suporte para a gente utilizar esses métodos abaixo dos 25 anos. Obrigado, Diana. Eu queria complementar, né, na pergunta e na resposta da Diana, nós temos dois focos. Um foco que tem a ver com diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis, isso é uma preocupação, existe diretriz do Ministério para isso, que não inclui a citologia, porque não é o melhor método para rastreio dessas infecções, e tem a questão da idade de início de rastreamento, como a Diana bem colocou. O que adianta detectar uma lesão precursora antes dos 25 que vai regredir? A gente só corre risco de fazer malefício para essas mulheres, com tratamentos desnecessários e comprometimento, aumento de riscos perinatais. Então, rastrear antes dos 25 faz mais mal do que bem. A gente precisa se convencer disso. E esses cânceres que a gente não detecta, não detecta. Incluir jovens no rastreamento para tentar detectar os cânceres raros significa levar para o rastreamento milhares de jovens que não vão ter câncer e que vão ter lesões que podem ser, que correm um risco muito grande de ser objeto de sobretratamento. Então, acho que essa é uma mensagem fundamental, sabe? Aquele aforisma de que prevenir é melhor que remediar não se aplica para mulheres antes de 25 anos e câncer de colo. Rastrear câncer de colo antes de 25 anos faz mais mal do que bem. A gente precisa ter isso na nossa cabeça. Carmen, não sei se você quer complementar, eu sei que já tem uma pergunta no chat, mas eu queria provocar, né, os participantes se eles enxergam uma outra possibilidade dentro do contexto deles de rastrear as infecções sexualmente transmissíveis na medida em que a citologia não se presta a isso e ela vai deixar o contexto do SUS. Na medicina suplementar, ela vai continuar existindo, ninguém vai estar proibido de fazer. Mas para rastrear câncer de colo com a citologia, significa que você está usando um teste que é muito inferior ao teste de HPV. E se você agregar os dois, como no caso do coteste, que está sendo largamente utilizado na medicina suplementar, você está aumentando o custo sem ter uma eficácia, um retorno em termos de eficácia. O teste sozinho já é eficaz. A citologia não vai morrer, ela vai ser reposicionada, ela vai ser utilizada para aquelas mulheres que têm determinados tipos de HPV que representam menos risco, e eu acredito que a gente vai continuar usando elas na investigação posterior ao rastreamento. Então, Carmen, te passa a palavra. Deixa eu te perguntar. Professores, uma dúvida. A paciente chegou, você vai fazer o rastreio aos 25 anos, mas essa paciente ela muda de parceiro. O teste DNA-HPV dela deu negativo, mas ela tem uma segurança, teoricamente, de 5 anos. Mas é uma paciente promíscua aí que ela tem mudanças. Isso vai nos alertar mais, vai nos dar a chance, vamos precisar rastrear mais ainda, ou vamos manter a segurança dos 5 anos? Essa é uma dúvida também. Olha, acho que eu O posso... rastreio faz aos 25 e depois. A paciente mudou, tem vários parceiros. Ela está segura realmente? Olha, fica à vontade. O teste ele não vai prevenir infecção, né? O teste ele serve para fazer detecção. O teste HPV vai detectar a infecção. E qual que é a história natural que a gente sabe, né? Que a gente conhece? Você tem infecção, tem uma infecção persistente e aí vai desenvolver uma lesão precursora e aí depois essa lesão precursora, se ela não regredir espontaneamente, ela pode virar um câncer. Essa infecção persistente só acomete cerca de 10% das mulheres. E de você da hora que você tem infecção até você ter uma lesão precursora, esse tempo, né, a gente está falando de 5 a 10 anos
para ter uma lesão precursora. Então, quando a gente tem um teste de HPV negativo, ele não garante que você não vai ter infecção nos próximos 5 anos. Você tem hoje no D0 um teste de HPV negativo, aí foi para festa, transou sem camisinha ou com camisinha também, né? Que a gente sabe que a transmissibilidade do HPV é muito alta. No dia seguinte que você fez o teste, você pode estar positiva. Mas em 5 anos, essa infecção, em 90% das mulheres, ela vai eliminar essa infecção. E as 10% que persistirem, porque o tempo mais ou menos de eliminação é de 18 meses, o tempo médio, né? Mas a gente espera que 90% elimine a infecção em até 4 anos. Esse tempo para virar uma infecção persistente em 5 anos é seguro, porque mesmo se a infecção persistir durante 5 anos, esse tempo ainda não vai ser suficiente ou vai ser pouco ainda para essa paciente desenvolver uma lesão precursora e depois ainda leva mais tempo para ela desenvolver um câncer do colo do útero. Então, por isso que esse tempo, ele é o valor preditivo negativo, ou seja, o valor de um teste negativo no HPV, ele é muito elevado, porque 5 anos é um intervalo seguro para a gente dizer para essa mulher que mesmo se ela se infectar, não vai dar tempo dela desenvolver uma lesão precursora. Então, a gente tem segurança para repetir esse teste em 5 anos. Mas veja, não é que ela não vai ter uma infecção, ela pode se infectar pelo HPV nesses 5 anos, mas essa infecção não vai se tornar uma infecção persistente nesse período a ponto de causar alguma doença, a gente subdiagnosticar e colocar ela sob algum risco maior. Eu queria reforçar... Baseou a história natural, né, professora? A história natural. Eu queria só reforçar que o teste não tem o objetivo de identificar infecção. Ele tem o objetivo de identificar mulheres em risco de ter uma lesão precursora. Significa que, presentes determinados tipos de HPV, depois de uma determinada idade, ela tem um risco maior do que as outras mulheres de ter uma lesão. Então, se tem infecção ou não nesse meio tempo, não importa, a gente quer saber as infecções persistentes. Dado que é persistente, por determinados tipos de HPV, tem risco de ter uma lesão precursora e vale a pena investigar. Então, a ideia do teste não é identificar infecção. Nosso foco não é infecção. Nosso foco é identificar mulheres em risco de ter uma lesão precursora e câncer inicial. Pode seguir, Carmen. Estando elas vacinadas ou não, passariam todas por esse rastreio de 25 anos. É isso, professora? Jama, quer responder? Por enquanto, a gente ainda não tem Sim. segurança para mudar, para modificar o fluxograma de rastreamento para as meninas vacinadas. Nenhum país até agora teve coragem de modificar esse rastreamento, mas é o que vai acontecer, vai acabar acontecendo em breve. Isso por quê? Porque as coberturas vacinais ainda são muito baixas. Então, a infecção circulante ela ainda está muito presente. A gente tem que fazer todos os nossos esforços em vacinar, porque é uma estratégia que tem muito mais impacto do que o rastreamento, né, a vacinação, mas a gente ainda não tem segurança de modificar a estratégia de rastreamento em função do status vacinal da mulher. Então, por enquanto, mantemos 25 anos a cada 5 anos. Obrigado, Diana. Carmen, a Neuzice levantou a mão. Eu não sei se ela está impossibilitada. Três perguntas aqui. Então, Neuzice, eu te peço, se você não puder fazer a pergunta pelo chat, algumas pessoas podem encontrar dificuldade, aguarda as perguntas que a Carmen vai colocar agora, depois você faz a sua questão. Então, Carmen, por favor. Vamos lá. Então, a nossa colega Juliana Souto, ela pergunta a previsão da implementação como triagem na rede pública. Já tem uma data prevista, professores? Acho que essa é comigo, né, John? Tá. Então, olha só, na medida, a Conitec fez um parecer favorável com recomendação de incorporação do teste HPV num contexto de rastreamento organizado em março. Então, não é apenas a troca do teste, é a troca do teste e a implementação de um rastreamento organizado. Nós, eu e Diama, e foi bem, vou reforçar, né, nós não representamos o Ministério, nem o INCA, tá? Nós somos integrantes do grupo elaborador
que trabalhou no processo contribuindo para o INCA formular as diretrizes brasileiras. Então, esse grupo trabalhou na formulação de recomendações para a prática. Existe um comitê de implementação que trabalhou em paralelo, que está trabalhando a forma de implementar. É claro que eles dependem das diretrizes para poder definir faixa etária, população-alvo e tudo mais. Isso ainda não concluiu. Então, no momento, as diretrizes vão ser colocadas, aprovadas na Conitec, que deve acontecer amanhã, elas vão ser colocadas em consulta pública, pelo menos 15 a 20 dias. Depois nós vamos ter uma revisão do texto com as sugestões, para depois ir para uma instância do Ministério para ser aprovado. O Ministério só publica aquilo que ele aprova. Tá? Então, a gente espera que seja aprovado sem grandes transtornos. Enquanto isso, o grupo de implementação vai estar trabalhando. Então, tentando responder a pergunta, eu não acredito em implementação antes do ano que vem, mas sei do grande interesse do Ministério de fazer essa implementação, porque isso foi objeto de discurso da nossa ministra Anísia e do presidente Lula, de fazer essa transição para o teste HPV e para o rastreamento organizado. Então, acredito que no ano que vem a gente vai estar trabalhando na implementação. Pode seguir, Carmen. A colega Júlia, o limite superior para o teste HPV vai permanecer em 64 anos também? Pergunto pensando na quantidade de mulheres sexualmente ativas na terceira idade com parceiros novos. Essa é uma grande preocupação. Essa é tua, Diana. Perfeito, Júlia. Obrigada pela pergunta. Essa pergunta é importantíssima, porque a gente sabe realmente que parece que tem um segundo pico de infecção nas mulheres, né, de idade mais avançada, que a gente não sabe se é por senescência, se da imunidade, se era um vírus que estava lá e reativo, a gente não tem certeza por quê, mas o fato é que isso existe. Entretanto, esse segundo pico de infecção, que pode acontecer em mulheres de idade mais avançada, ele não se traduz em lesões clinicamente significativas. Ela tem infecção, mas isso não significa um segundo pico de incidência de câncer, por exemplo. Isso porque a gente sabe que o HPV, o principal reservatório dele é o colo do útero, e especialmente a junção escamocolunar, né? Então, parece que esse processo de imunidade nessa mulher, ele desfavorece a infecção persistente. E o fato é que o risco, mesmo das mulheres que se infectam após uma certa idade, em idades mais avançadas, o risco dessa mulher apresentar o câncer do colo do útero, ele é baixo. Mas nos parece que 64 anos talvez não seja ideal, porque as mulheres estão vivendo, a expectativa de vida das mulheres seja maior, né? Então, o que a gente fez, quando a gente fez essa discussão nas diretrizes, qual foi a conclusão, revisando as evidências que a gente chegou? Se uma mulher tiver um teste HPV negativo acima de 60 anos, o risco dela de ter câncer do colo do útero é muito baixo. É muito baixo, assim, é baixíssimo. Então, essa mulher, ela pode sim ser liberada do rastreamento. Entretanto, até o momento, a gente está rastreando com citologia. Então, num primeiro momento, nesse momento de transição, nós entendemos, e vejam que isso ainda vai passar pela auditoria pública, né? Mas nós entendemos que é interessante que a gente possa, que as mulheres acima de 60 anos possam realizar pelo menos um teste de HPV na vida, mesmo aquelas acima de 64 anos, que estão, especialmente aquelas que estão sexualmente ativas, para a gente garantir que o risco dessa mulher é realmente baixo, porque o grande problema das citologias são os falsos negativos, né? Porque a sensibilidade é baixa. Então, fica a dúvida se aquele exame de citologia que ela realizou aos 60 anos, 60, 64 anos, realmente representa uma negatividade banho, né? de lesão.
É claro que a história de exames negativos anteriores, ela pesa muito, já que a história natural da doença é uma doença né, de infecção persistente. Então, se ela tem uma história de exames negativos anteriores, cada novo exame negativo que ela fizer vai aumentar mais ainda o valor desse próximo exame negativo, que é o valor preditivo negativo. Mas foi ótimo o exame. Mas, nesse primeiro momento, a gente acha que pode ser interessante oferecer para a população em geral. Ela operou uma mocinha, rapaz. Diana, só um minuto que eu vou selecionar todos, já você abre o seu. E o médico já disse para ela que está tudo... Pode seguir, Diana. Para a gente tentar, então, com esse único exame, com um exame, a gente ter certeza, assegurar que o risco dessas mulheres, tendo um HPV negativo, ele é muito baixo. Essas mulheres podem, então, ser liberadas do rastreamento. Eu não sei se eu respondi a Júlia, mas eu já vou responder a Juliana também, Carmen, se você não se importar, que ela fala sobre a questão da autocoleta, que é uma outra questão que é importante. Ou você quer complementar essa história dos 64 anos, Fábio? Não, vou só reforçar aquela ideia anterior. O problema não é se elas adquirem HPV, o problema é se elas têm lesão precursora. Então, a gente não pode usar o raciocínio de que essas mulheres estão se infectando, porque não vai dar tempo delas desenvolverem uma lesão, uma infecção persistente e uma lesão precursora. E todos os estudos, né, de mundo real, no hemisfério norte e em Indaiatuba, estão mostrando que a interrupção do rastreamento nessa idade é seguro. Então, a gente precisa acreditar nisso. Pode seguir, Diana. É isso mesmo, perfeito. Inclusive, uma das questões uma das hipóteses para esse segundo pico de HPV, na verdade, é por conta dessa dificuldade que a gente tem de realizar, porque isso acontece aonde? Nos países que têm sistemas de saúde fragilizados, né? Então, talvez a questão do rastreamento, do programa de rastreamento fragilizado também interfira nesse segundo pico, e a gente, com um teste mais sensível, a gente possa tentar resolver isso também. Tudo meio nebuloso, mas o fato é que essas mulheres têm um risco baixo de apresentar lesão precursora, especialmente se o teste HPV for negativo. Em relação à autocoleta, a sensibilidade do teste HPV coletado pelo profissional, ela é acima de 90%, ou seja, ela é muito elevada. A autocoleta, os kits que estão sendo utilizados hoje de base populacional, porque tem alguns países que estão realizando autocoleta para quase todo mundo. E nesses lugares, eles têm observado, especialmente Noruega e acho que a Suécia, Holanda, eles têm observado que a sensibilidade, quando é realizada pela autocoleta, ela ainda é muito elevada. Mas isso ainda não foi, essa sensibilidade tão elevada, próximo da coleta realizada pelo profissional, ainda precisa de mais estudo para a gente ter essa garantia. O fato é que mesmo a autocoleta, ela garante uma sensibilidade que é muito maior do que a citologia. O que eu estou querendo dizer? Que realizar a autocoleta hoje está valendo mais a pena do que realizar a citologia, porque a gente consegue detectar mais lesão com a autocoleta do que a citologia. E numa perspectiva de que a autocoleta pode se aproximar da sensibilidade coletada pelo profissional. Qual que é o problema da autocoleta? Porque quando a gente vai fazer o teste realizado pelo profissional, a gente coloca o material num meio líquido, e a partir desse mesmo meio líquido a gente pode realizar a citologia reflexa. Ou seja, se a mulher tiver um HPV positivo e precisar fazer uma citologia, a gente não precisa reconvocar a mulher, porque o próprio laboratório consegue fazer a citologia de base líquida a partir daquela amostra. Na autocoleta, o dispositivo não possibilita a realização de citologia reflexa. Então, testes positivos, essa mulher vai precisar comparecer para o profissional de saúde para realizar a coleta da citologia quando esta for necessária. Então, em termos de organização do sistema, de logística, a autocoleta não é interessante nesse primeiro momento, para
expandir para a população como um todo. A coleta realizada pelo profissional, ela é mais segura, a gente tem evidências disso, e ela possibilita a realização da citologia reflexa. Quando que a autocoleta deve ser utilizada nesse primeiro momento? Para aquelas mulheres que têm dificuldade de realizar o exame ginecológico, seja por uma questão cultural ou seja por dificuldade de acesso. Por exemplo, as mulheres que estão em situação de rua, mulheres que vivem em locais isolados geograficamente, como as mulheres indígenas, mulheres ribeirinhas, mulheres com deficiência, mulheres LGBT que têm dificuldade de acessar o sistema de saúde. Então, para esses alguns grupos populacionais específicos, a autocoleta ela melhora a adesão, mas a gente tem que pensar nisso, né? Que um teste positivo significa que essa mulher vai precisar ser examinada por um profissional de saúde, já que não há possibilidade de realização de citologia reflexa naqueles casos em que for necessário. Mas já que você mencionou, chegou perto da questão da citologia reflexa, você podia falar, assim, muito sinteticamente, né? Qual é a diretriz que foi proposta, né, sobre qual resultado motiva encaminhamento para a colposcopia. Desculpa, Fábio, eu estava lendo aqui as perguntas no chat. Não, eu falei, já que você mencionou a citologia reflexa, você podia aproveitar e falar qual é a recomendação que foi proposta para encaminhamento à colposcopia, em que situação a citologia reflexa está indicada e em que situação não precisa da citologia reflexa. Então, o teste HPV, o objetivo dele é identificar DNA de HPV de alto risco circulando ali no colo do útero, né? Então, a gente está falando de teste de HPVs de alto risco, então não serve para detectar qualquer HPV, é só o HPV com aqueles tipos que são oncogênicos, que têm o potencial de virar um câncer do colo do útero. E dentre esses tipos, tem alguns tipos que são mais oncogênicos, que oferecem maior risco para a mulher do que outros, que são os tipos de HPV 16 e 18. Quando a Conitec ele faz a aprovação do teste HPV, devendo oferecer esse teste já com a genotipagem. Então, o teste HPV ele vai possibilitar a identificação desses tipos, do 16 e 18, que são os tipos que têm o maior risco, ou os tipos não 16 e 18, mas que ainda são de alto risco, são os outros tipos de alto risco que não 16 e 18. Quando a mulher é infectada pelo tipo HPV 16 ou 18, o risco dela de apresentar uma lesão precursora é um risco moderado. Então, essa mulher, ela, independente do resultado da citologia, ela deve ser encaminhada para a colposcopia, para que seja feita uma avaliação pelo profissional especializado, que somos nós, os ginecologistas, que trabalham com PTGI, para fazer uma análise minuciosa desse colo para tentar identificar se essa mulher tem ou não lesão, já que ela tem um risco maior de apresentar, um risco moderado de apresentar uma lesão precursora. No caso das mulheres que apresentarem teste HPV positivo para os outros tipos de alto risco, que não 16 e 18, esse risco não é tão elevado a ponto de indicar a necessidade de realização de colposcopia imediatamente, e sim a indicação de realizar uma citologia, no caso, preferencialmente a citologia reflexa, exatamente para identificar se essa lesão tem, se essa mulher tem a lesão. Porque a infecção a gente já sabe que ela tem, mas aí a gente vai investigar se ela tem a lesão morfológica através da citologia. Então, é aqui que a citologia vai permanecer. Então, quando essa mulher apresentar um teste de citologia negativa, ou seja, ela tem teste HPV positivo para tipos não 16 e 18, e a citologia é negativa, ela tem infecção, mas não tem lesão. Então, o risco dela é baixo, mas ela tem uma infecção. Então, a conduta vai ser a gente repetir esse teste em 1 ano para verificar se essa infecção é uma infecção persistente ou se é só uma infecção transitória, ela vai eliminar essa infecção espontaneamente. Agora, se ela apresenta um teste positivo para HPV
outros tipos, não 16 e 18, e tem uma citologia positiva, e aí qualquer resultado, ASC-US, lesão de baixo grau, aí essa mulher deve ser encaminhada para a colposcopia. Então, em resumo, teste de HPV negativo, repete em 5 anos, teste de HPV positivo, 16 e 18, vai direto para a colposcopia, teste de HPV de alto risco positivo para tipos não 16 e 18, aí realiza a citologia. Citologia negativa, repete o teste de HPV em 1 ano. Citologia positiva, qualquer resultado, aí essa mulher vai para a colposcopia. Obrigado, Diana. Eu só queria também aproveitar para reforçar que a recomendação da Conitec é do teste HPV por PCR com genotipagem parcial ou estendida, ou seja, testes que diferenciam apenas alto risco, baixo risco, não têm utilidade, não vão fazer parte da implementação no SUS. Tá? Então, o que está se defendendo é testes de HPV baseados em PCR, aproveitando todo o parque tecnológico que foi implementado em resposta à pandemia de Covid-19. Tá? Então, testes que não fazem a genotipagem não vão ser incorporados ao SUS. Carmen, eu vou te passar a palavra. Eu acho que a Neuzeni, se não me engano, ela baixou a mão. Não sei se a pergunta dela já foi respondida, mas você pode prosseguir. Seu microfone está mudo de novo. Enquanto você resolve aí, eu acho que a gente pode ver, né, Diana, a próxima pergunta. Acho que é das pacientes sobre... Imunossuprimidas, né? Antes tem uma pergunta da Vanessa, que é... A gente não escuta você, Carmen, ainda. Pode seguir, Diana. A Vanessa pergunta por que o teste HPV é para todas as mulheres e não apenas com lesão no colo do útero, assim como se faz no Hospital de Barretos. O Hospital de Barretos, nós não somos do Hospital de Barretos, mas conhecemos a rotina lá do chefe da prevenção, é o professor Júlio Possati, que também faz parte do grupo elaborador da diretriz, com toda a sua experiência, e o que eles fazem lá não é rastreamento das mulheres com teste de HPV. Eles até têm projeto de pesquisa que fazem, mas quando a gente faz... Quando a mulher tem uma lesão precursora, essa lesão foi causada por um foi causada por um HPV de alto risco. Então, realizar o teste de HPV nessas mulheres é um pouco redundante, porque a gente já sabe que essa mulher tem um HPV de alto risco, porque se ela desenvolver uma lesão precursora, é porque ela já apresentou essa infecção. O teste de HPV hoje, antes da era da utilização do teste HPV como rastreamento primário, ele tinha valor em situações, por exemplo, o ASC-US ou LOCIL, que para identificar exatamente aquelas mulheres que tinham maior risco de apresentar lesão precursora, verdadeiramente precursora, para poder encaminhar essas mulheres para a colposcopia. Mas a gente está falando da utilização do teste HPV no contexto do rastreamento primário, ou seja, como primeiro teste, que é diferente do que o Barretos estava fazendo. Barretos não estava utilizando quando usava o teste HPV, não estava usando o teste HPV como rastreamento primário. O teste primário é aquele primeiro exame que a gente vai utilizar. E o que está sendo proposto agora é a substituição desse teste primário da citologia para o teste de HPV. Então, são contextos diferentes. Mas, no momento, não sei se o Fábio quer complementar, mas não teria indicação para a realização do teste em mulheres com lesões no colo. É exatamente o que você está falando. Lá se trata de uma estratégia em que mulheres submetidas à citologia com uma citologia duvidosa, ASC-US, ou sugerindo baixo grau, LCIL, tendo HPV de alto risco, merece colposcopia. Não tendo, não merece colposcopia. Isso é uma outra estratégia que está baseada na citologia, que deixa passar muita coisa. Então, é uma estratégia que não é a melhor. Então, o que tem se mostrado é que a estratégia em que o teste primário é o teste de HPV, e nos casos de menor risco, como HPV não 16, 18, aí sim se lança a mão da citologia. E isso também, essa estratégia de
rastreamento com a citologia primária também pode se beneficiar do uso de marcadores, como P16 e KI67, que não está sendo incorporado nesse momento. Como é que é a utilização desses marcadores? Com uma citologia duvidosa, Ascians e Helicil, presentes os marcadores de oncogênese viral, P16 e KI67, indicar a colposcopia. Então, essa triagem de casos de citologia baixo grau e duvidosa pelo teste de HPV ou KI67 são estratégias menos eficazes do que começar com o teste HPV. Portanto, não foram recomendadas para incorporação ao SUS. Carmen, a gente já consegue te ouvir? Será que Sim, consegue? sim. Então, professor, em relação à logística da elaboração desses kits, eles serão autorizados pela Anvisa? Onde serão fabricados? Na Fiocruz? Como a gente pode ter essa segurança? Já tem uma estimativa nesses kits? Isso universal? assunto. Vai ser no Brasil inteiro? Ou vai ser variável? Enfim. Isso é assunto do grupo do comitê de implementação. Isso foge um pouco ao nosso escopo. Mas o que eu estou sabendo, quer dizer, o que eu sei, o SUS faz diretrizes e paga prestadores, estados, municípios. Então, o que vai sair do comitê de implementação são recomendações para implementação. Entre eles, que seja contratados prestadores que usem a tecnologia de PCR, que forneçam o resultado com genotipagem pelo menos parcial e que, no caso de testes mostrando o resultado HPV não 16-18, já façam imediatamente a citologia reflexa. Então, os contratantes, que são os municípios que contratam os prestadores ou que incorporam essas tecnologias nos seus serviços próprios, municipais ou estaduais, vão ter esta orientação. O que eu sei é que existe um teste que está sendo submetido à validação clínica, que já foi validado laboratorialmente, produzido no Paraná em colaboração com a Fiocruz, está passando ainda por uma validação clínica. Então, a recomendação do comitê de implementação é que sejam contratados prestadores que utilizem testes aprovados pela Anvisa. No momento, esse teste nacional ainda não está aprovado, mas a gente espera essa aprovação em breve. Pode seguir, Carmen. Uma outra pergunta. Dentro da Conitec, vocês se baseiam especificamente em algum país ou vocês fazem uma avaliação geral ou recebem a orientação da Organização Mundial ou vocês que se discutem sobre esse assunto? Há algum país específico que vocês vibram ou se vocês se espelham ou não? Diana, quer falar um pouco sobre isso? Depois eu posso complementar. Isso é muito importante, é uma excelente pergunta. Como é que foi esse processo todo, né? A Organização Mundial de Saúde, ela já recomenda o teste de HPV há alguns anos. Porque as evidências científicas, elas são muito consolidadas, né, de que a utilização do teste é superior no rastreamento primário do que a citologia. O Ministério da Saúde ele é bastante conservador na incorporação de tecnologias, com o objetivo exatamente de que os dados, né, para garantir a segurança e a real custo-efetividade dos processos de incorporação. Então, a Conitec, ela durante muitos anos, ela não quis nem abrir a possibilidade de fazer a incorporação dos testes de HPVs no SUS sem que houvesse dados nacionais garantindo a custo-efetividade do teste. E o projeto de Indaiatuba, o programa de Indaiatuba, que a gente substituiu, Indaiatuba é uma cidade aqui perto de Campinas, que substituiu a citologia. Então, desde 2017 não tem mais citologia no SUS, é só teste HPV. E aí a gente fez na Unicamp o acompanhamento desse processo e aí a gente conseguiu produzir os dados de mundo real, nacionais, exatamente para dar subsídio, para dar suporte para a Conitec, para a Conitec ter segurança de fazer o início dessa avaliação.
Então, mais ou menos no meio da pandemia, acho que em 2021, mais ou menos, a Conitec, depois que a gente publica o estudo de custo-efetividade de Indaiatuba, com dados nacionais, e dados, não é só dado de tabela SUS, viu, gente? Quando a gente faz estudo de custo-efetividade, a gente faz avaliação de microcusteio. Então, todos os dados são importantes. Por exemplo, quanto que custa um motorista levar as amostras do posto de saúde para o laboratório? Quanto que custa o tempo da enfermeira organizando a sala onde vão ficar armazenadas as amostras? Quer dizer, todo esse microcusteio, ele é avaliado. Quanto que custa tratar um câncer do colo do útero? Não é a tabela SUS, do quanto a tabela SUS paga para a radioterapia. Quanto que custa tratar as complicações de pacientes que chegam em condições, em estadios avançados, o custo de transporte da paciente, quer dizer, tudo isso entra nessa conta. Então, a gente produziu esses dados nacionais, mostrando que o teste HPV era mais custo-efetivo, e a partir desse estudo, a Conitec, então a gente já tem dados nacionais, então a gente tem segurança para iniciar esse processo. Então, foram quase 3 anos que a Conitec, em parceria com o INCA, através da professora Flávia, que não está aqui presente hoje, e do Arne Migovski, e também do mesmo estatístico, que é um professor também universitário, que participou do projeto Indaiatuba, eles fizeram um estudo amplo, e aí não só para Indaiatuba, mas aí para o Brasil inteiro, analisando os dados de custo, de incidência, de número de lesões precursoras, utilizando dados nacionais, fizeram essa avaliação de custo-efetividade para o Brasil todo. E aí chegaram à conclusão de que sim, a implementação do teste HPV é custo-efetiva. Então, isso foi objeto de um estudo muito profundo que foi feito, que não foi uma coisa importada, que a gente trouxe de outro lugar, né? Então, os nossos dados demonstram que sim, utilizar e implementar o teste HPV é mais custo-efetivo do que a citologia. E foi baseado nessa decisão, desses dados, desse estudo que a Conitec planejou, modelou, que deu suporte para a recomendação, que foi a recomendação de agora de março, que fez a aprovação para a incorporação no SUS. Só para complementar... Não, pode falar, Diana. Eu vou precisar sair, infelizmente, porque se deixar a gente fica falando aqui até amanhã sobre isso, porque a gente é muito motivado, mas eu, infelizmente, tenho um outro compromisso aqui, pessoal, não vou conseguir ficar mais. Gostaria de agradecer enormemente a possibilidade de falar sobre isso, de estar aqui com vocês. Adorei as perguntas, aqui a Juliana Souto está antenadíssima com tudo que está acontecendo. Eu vou deixar o meu e-mail aqui para se alguém quiser entrar em contato. Carmen, também estou sempre à disposição quando precisar, dentro dessas limitações, mas a gente está sempre disponível para o que a gente conseguir, tá bom? Muito obrigada. Mas quero deixar a sua fala final. Convidada a vir a Aracaju, Diama, obrigada. Diama, muito obrigado, tá? Eu vou seguir um pouco com eles, com certeza não com seu brilhantismo, mas vou me esforçar, tá? Bom, eu só queria complementar na resposta da Diama que a Conitec é uma instância que analisa propostas. Para a proposta ser analisada, ela precisa preencher requisitos. Então, foi todo o trabalho do INCA, na pessoa da Flávia Miranda Correia, que fez um dossiê utilizando os dados nacionais e internacionais, mostrando que o teste HPV é mais custo-efetivo do que a citologia no contexto de um rastreamento organizado. Por isso que a recomendação não é simplesmente incorporação do teste, mas incorporação do teste e organização do rastreio. Do que a gente está falando? O que é um rastreamento organizado? É um rastreamento em que a gente busca as mulheres em risco, busca as mulheres que estão... Tchau, Diana, beijo. Então, busca aquelas mulheres que estão em maior risco, em oposição ao oportunismo, em que as mulheres procuram o serviço de saúde porque estão sintomáticas, porque estão com corrimento, porque estão com sangramento. Então, a efetividade do rastreamento organizado é esse que a gente está vendo aí, essa desgraça total, em que o Brasil tem algumas regiões em que a incidência de câncer de colo é igual da África subsaariana. Então, nós não podemos continuar. Não se trata apenas de trocar o teste. Se trata de trocar o teste e mudar o modo de rastreamento.
E é isso que está sendo... Tem recomendações para o rastreamento organizado dentro da nova diretriz, e o comitê de implementação está trabalhando com essas recomendações. Então, quando for oficialmente implementado, vai ser implementado num contexto de rastreamento organizado. Ou seja, vai haver uma priorização, olha, os serviços, o SUS está orientado a primeiro buscar mulheres nessa faixa etária, esgotada essa população, outra faixa etária, esgotada essa população, outra faixa etária, até que nos primeiros 5 anos a gente tenha atingido todas as mulheres entre 25 e 60 anos e passe para a segunda rodada. O que eu ia convidar a Diama, ia provocar a Diama para falar um pouquinho da experiência de Indaiatuba, que é sensacional. Quem tiver a possibilidade de ler, é assim, Indaiatuba para mim é um marco na história do câncer de colo no Brasil, porque eles mostram que da primeira rodada, em comparação ao que existia antes, detectou-se muito mais câncer do que a citologia detectava. E na segunda rodada sobrou pouco câncer, o pouco câncer que verificou era câncer microinvasor ou estágio 1B. Então, assim, além de ser mais sensível, né, essa maior sensibilidade permite que a gente diagnostique as lesões muitos anos antes. Então, o que a gente ia diagnosticar como um câncer avançado na citologia, a gente detecta anos antes como um microinvasor. Tá? Então, assim, a gente precisa considerar como um avanço para a saúde das nossas mulheres. Carmen, pode mandar pergunta. Não, Indaiatuba traduz muito que a gente tem um diagnóstico precoce em 10 anos, né? Isso é fantástico. A gente antecipa o diagnóstico em 10 anos. E já que me ocorreu, mas eu não mencionei, a gente não está falando de mulheres sintomáticas. O rastreamento se direciona a mulheres assintomáticas. Mulheres com queixas vulvares, vaginais, precisam de um exame ginecológico, seja feito pelo ginecologista, seja feito pelo médico de família. E essa avaliação ginecológica vai indicar, pode indicar até uma biópsia, se houver um aspecto sugestivo de invasão. O rastreamento é para as mulheres assintomáticas. As mulheres assintomáticas não vão à unidade de saúde, elas só vão quando estão sentindo dor, quando estão tendo um escorrimento. Então, claro que eu estou generalizando, mas essa é a regra geral. Então, a gente tem, no serviço de saúde brasileiro, a gente tem uma regra geral que é mulheres de baixo risco sendo super rastreadas e mulheres que estão em risco raramente são rastreadas e vão desenvolver o câncer sintomático. Né? Então, o rastreamento se destina a mulheres assintomáticas, mulheres com sangramento uterino anormal, com queixa ginecológica, precisam de exame ginecológico. A partir do exame ginecológico da anamnese, vai seguir uma investigação que pode incluir uma colposcopia, pode incluir uma biópsia. Mas não é para essas mulheres o rastreamento. Essas mulheres precisam de assistência ginecológica, que não está proibida de ser feita antes dos 25 anos. Né? Como essas mulheres com menos de 25 anos precisam de assistência ginecológica para rastrear a infecção, para ser orientadas em relação à prevenção de IST, para ser orientadas em relação à gravidez indesejada. Então, não está, isso aí a fala inicial da Diama foi primorosa, né? Nós profissionais confundimos. A gente confunde rastreamento com assistência ginecológica. E a gente induz as mulheres a pensarem dessa forma. Quando ela chega, doutora, eu estou com corrimento, e a gente diz, vamos fazer um preventivo para ver o que dá. Nós estamos reforçando essa cultura de que o rastreamento é igual a diagnóstico de infecção, e não é. O rastreamento é para detectar mulheres em risco de lesão precursora. Diagnóstico de infecção se faz com exame clínico, com lâmina fresco, com testes rápidos, e é assim que vai continuar, deve continuar sendo feito. Desculpa, me estendi, né? Não, foi muito bom. A colega Jânua, ela pergunta, aquelas pacientes que já fizeram tratamento, existe alguma conversa em relação a fazer ou não o teste de DNA-HPV? O Ministério vai liberar? Como é que vai ser feito esse controle? As mulheres que fizeram um tratamento... Deixa eu fazer um parêntese antes. Essa diretriz que está sendo submetida à consulta pública, ela é a parte 1. O que isso quer dizer? Ela envolve apenas as questões relacionadas ao rastreamento em si. As recomendações do que fazer a partir da colposcopia, a partir do tratamento, não estão contempladas. Isso vai ser a parte 2
Nós vamos começar a discutir isso no ano que vem. Tá? Por quê? Porque a gente tinha um prazo de 6 meses para definir rastreamento. Então, a gente optou para gastar esses 6 meses só com rastreamento, para depois tratar das questões de tratamento. Tá? Então, isso vai ser contemplado. Mas já existem recomendações relacionadas a isso. Então, mulheres que não têm doença, como a Djama falou, repetem, por exemplo, a mulher com HPV 16, 18, fazem a colposcopia e não tem doença, elas devem repetir o teste HPV em 1 ano. Mulheres tratadas não devem deixar o rastreamento, ou seja, mesmo mulheres tratadas vão fazer seu segmento quando ela retorna para a unidade básica após o tratamento, ela vai retomar o rastreamento com o teste de HPV. O que eu não posso adiantar para vocês é o que vai acontecer enquanto ela estiver na unidade secundária. E aí, enquanto estiver na unidade secundária, a gente vai usar os recursos que a gente tem na unidade secundária. Colposcopia, citologia, até o teste, se a gente tiver acesso. Mas quando a gente liberar a mulher para retomar o rastreamento, ela retoma com o teste HPV, que é o teste disponível, será o teste disponível no SUS para o rastreamento do câncer de colo. A colega Riane, ela pergunta se existe alguma orientação ou incentivo até sobre o tratamento da vaginose bacteriana assintomática, que é um fator de risco para a manutenção do HPV no trato genital. Assim, não tem, tá? A gente está baseando, a gente não. A Conitec fez a recomendação em função da efetividade, do custo-efetividade do rastreamento do câncer de colo com o teste HPV. Então, as evidências de outras associações não são tão consistentes, tão fortes, que façam recomendar o acréscimo de algum teste. Agora, o que eu posso dizer é que a sensibilidade do teste é tão alta, que não faz diferença agregar mais nada. Você pode agregar qualquer coisa que ainda, se tiver lesão, dificilmente o teste vai deixar de detectar. E a vaginose, gente, convenhamos, somos a maioria aqui, se não todos, ginecologistas. Vaginose não precisa de teste de HPV nem de citologia para fazer diagnóstico. Vaginose se faz com exame a fresco, com o IF-teste, teste de pH. Né? E na dúvida, a gente pode tratar sindromicamente. Então, não dá para a gente ficar contando com a citologia ou tentando fazer ela sobreviver para fazer o diagnóstico de uma infecção que a gente tem outras ferramentas mais eficazes e mais imediatas. Ninguém pode ficar esperando o resultado da citologia oncológica para tratar uma paciente com vaginose, né, gente? Ninguém merece. Né? Então, se a mulher tem sintoma e a gente desconfia, trata-se a vaginose. Professor, uma pergunta. Qual a estimativa de vocês em relação à evolução desse teste? Você acha que em 2 anos essas estatísticas já baixaram? A gente vai precisar de quanto tempo para ver se a gente caiu esses 5 mil mortes? E quanto tempo existe uma perspectiva? Já existe um estudo em relação a isso ou não? Essa pergunta é sua, né, Carmen? Bom, primeiro eu não tenho bola de cristal, né? Então, a gente trabalha... Indaiatuba disse o quê? O que Indaiatuba disse? Pois é, Indaiatuba mostrou que na segunda rodada sobrou pouco câncer. Detectou muita lesão precursora, mas sobrou pouco câncer. Quanto tempo isso? Em 5 anos. Quer dizer, na primeira rodada de 5 anos, se você pega todas as mulheres, você, em tese, pegou quase todas as doentes. Na segunda rodada, a partir do 6º ano, você vai pegar quem não pegou na primeira rodada ou desenvolveu durante a primeira rodada. Então, o que o estudo da Indaiatuba mostra é que a tendência é eliminar o câncer de colo. Tá? Agora, é claro que tem uma série de outras variáveis que não é apenas a sensibilidade do teste. Os serviços vão conseguir chegar naquelas mulheres resistentes? Os serviços vão garantir, os prestadores vão ser bem contratados e fiscalizados? Né? Outra coisa que a gente não mencionou é que em 2025 chega na idade de 25 anos o primeiro grupo de mulheres que foi vacinada no passado.
Então, a gente espera que isso também contribua tanto para a redução da incidência das lesões, como também para reduzir o número de colposcopias, que certamente haverá um acréscimo, já que a gente vai mandar para a colposcopia todo mundo com HPV 16, 18, independente da citologia, e todo mundo com não 16, 18, com outros com citologia com qualquer alteração. Entendi. Então, a ideia é que a vacinação continue sendo a ferramenta primária, né? Sem dúvida, para que a gente possa, na realidade, junto com o teste... na realidade, é um tripé, né? O que a OMS recomenda, e foi um grande impulsionador dessas ações para o Ministério da Saúde, foi a diretriz da OMS que a Diama mencionou ao início, que é de 2021. Mas ela se baseia numa chamada para a ação da OMS, que ainda não tinha diretriz da OMS, era uma chamada para a ação, que recomendava a estratégia 90, 70, 90. O que é essa estratégia? 90% das meninas até 15 anos vacinadas, 70% das mulheres em risco padrão rastreadas com um teste de alto desempenho, no caso, um teste molecular, e 90% das mulheres identificadas no rastreamento tratadas das suas lesões precursoras. Então, não é só o rastreamento. Rastreamento, vacinação e tratamento. E a gente, vacinação está em curso, estamos mudando o rastreamento e vamos começar a trabalhar nas recomendações de tratamento após o teste positivo. Alguma observação nas pacientes imunossuprimidas, HIV positivas? Sim, parece que tinha uma pergunta, eu acho que eu passei. Sim, é uma boa lembrança. As imunossuprimidas, imunocomprometidas, né, isso inclui mulheres com HIV, mulheres transplantadas, né, essas mulheres, as evidências para a recomendação dessas mulheres não são tão consistentes, mas a gente manteve a linha da diretriz vigente, né, que vai ser revogada, que é, como essas mulheres têm mais risco de ter doença, costumam ter uma evolução mais rápida que as demais mulheres, essas mulheres devem começar o rastreamento com o teste a partir do início da vida sexual e, caso negativo, ao invés de repetir em 5 anos, elas vão repetir a cada 3 anos. E elas devem ser encaminhadas para a colposcopia com qualquer HPV de alto risco. Então, não vai depender de citologia reflexa, ou seja, deu 16, 18 ou qualquer outro tipo de alto risco que não 16, 18, as mulheres imunossuprimidas devem ser encaminhadas para a colposcopia. Perfeito, em qualquer idade, não é isso? A partir do início da vida sexual. Isso deu uma discussão danada, tá? Mas a gente acha que, por enquanto, é o melhor, até a gente ter informações mais qualificadas para mudar essa recomendação. Que bom. Alguém quer mais fazer alguma pergunta? Professor, e alguma coisa indo de encontro a isso tudo, não? Não entendi. Está todo mundo que faz patologia cervical a favor disso tudo? Ou vocês têm que lutar? Ou tem que lutar? Tá, bom. Então, eu não sei, a gente não fez uma enquete nacional sobre isso. Então, vou te falar o que a gente percebeu nesse processo de construir as recomendações. Então, primeiro a gente precisa entender quem participou desse processo. Então, quem foi convidado a participar foram todos os profissionais que trabalharam na confecção das diretrizes anteriores, da versão de 2011 e das 2016, e essas pessoas puderam indicar outras pessoas que teriam interesse em participar e contribuir. Isso resultou num grupo de mais de 100 pessoas, também incluindo metodologistas, pessoal da saúde da família, pessoal da atenção básica, representantes das secretarias do Ministério e da própria Conitec. E aí, o grupo elaborador foi composto por 12 pessoas. Eu e a Diama e a Flávia, o Arne, que ela também mencionou, que são do INCA, fizeram parte do grupo elaborador. Nós trabalhamos de maio a julho, com reuniões semanais, para rever as evidências na literatura e fazer uma proposição de recomendação. Depois nós construímos o texto e submetemos a um painel de mais de 100 pessoas. Antes de submeter ao painel, nós submetemos online
para as pessoas manifestarem concordância ou não com o que estava sendo proposto e colocarem dúvidas, esclarecimentos e sugestões. Nós tivemos 98% de concordância com as recomendações propostas por esse grupo de mais de 100 profissionais. E das contribuições, foram mais de 250 contribuições, a maioria delas pedindo esclarecimentos, e no painel nós levamos aquelas sugestões que confrontavam a posição inicial. E o processo de recomendação não é um processo de imposição. Nós propomos recomendações com base em evidências e na nossa experiência pessoal. No painel, no debate do painel, entram aquelas pessoas que estão lá aplicando o teste, que estão comprando o teste, que estão planejando, mulheres que querem ser rastreadas ou discordam de ser rastreadas, e do consenso a gente chega a um novo texto. Então, o novo texto foi muito aprimorado a partir dessa discussão com os especialistas. Vai estar, eu posso disponibilizar para vocês também o link, vai estar na diretriz, já está, o link para todas as gravações das reuniões do grupo elaborador. Quem quiser saber de um assunto específico vai poder ver como foi a discussão do grupo elaborador, e tem também o link para o painel de especialistas. São 2 dias inteiros online discutindo as recomendações. Então, está tudo transparente. Eu só queria aproveitar, antes de fechar, eu sei que a gente está caminhando para fechar, para um aspecto que eu tive o prazer de atentar e colocar uma recomendação relacionada a isso, é como orientar a mulher em relação ao exame. Nós estamos falando de um teste que vai dizer para a mulher que ela tem uma DST e que ela, a rigor, ela não sabia que tinha. Isso tem implicações conjugais, tem implicações psicológicas, ela começa a se sentir um lixo, porque ela imagina que quem tem IST são aquelas mulheres promíscuas, são aquelas mulheres que não se protegem, não se cuidam. Ou seja, como é que ela, uma mulher, entre aspas, limpinha, tem uma IST? Então, tem uma recomendação que é: o teste não deve ser feito, não deve ser feito como de rotina. Agora é esse teste. Ele deve ter um aconselhamento. Tá? A mulher deve ser informada: olha, está havendo uma mudança da citologia para o teste. Ele der positivo não significa que você tem câncer, significa que você tem risco de uma lesão precursora, e essa infecção pode ser muito antiga. O que a gente está procurando é se ela persistiu. Então, não adianta brigar com seu parceiro, não quer dizer que você seja promíscua, quer dizer que você se expôs. Como mais de 80% das pessoas se expõem e a maioria fica livre do HPV. Eu não sei se tem mais questões, eu tenho medo de me alongar. A gente programou de encerrar por volta das 21 horas, mas não é rígido, se alguém quiser mais alguma questão. Mas eu acho que foi excelente, né, Carmen? Porque a partir das dúvidas, a gente conseguiu tratar de questões muito amplas, que são aquelas que nos angustiam, né? Não. Eu acho que há muito ainda para avançar, né, professor? País continental como o nosso, trazer esse esclarecimento à mulher não é tão simples, nem é do dia para a noite. Eu acho que a gente já parte grandiosamente com o teste DNA-HPV, sem dúvida, e eu acho que é motivo para estarmos todos felizes, mas a gente vai ter que demandar aí ainda uma educação continuada para médicos, para enfermeiros, enfim. Eu acho que somente agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, com a doutora Diama, e oferecer Aracaju, essa bela cidade, Aracaju. Eu não conheço ainda, hein? Não, já está intimado. Mas muito obrigada. Não, alguém está perguntando aqui. Boa noite, Daniela Prado. Só para confirmar, o PCR como rastreamento já seria indicado com 25 anos ou 30? É 25. É com 25. Houve uma grande discussão em torno disso, a Diama mencionou rapidamente, mas o que a OMS recomenda é a partir dos 30. Mas houve um estudo encomendado pelo INCA para verificar o que significaria começar aos 25. E chegou à conclusão de que os danos decorrentes de começar aos 25, ou seja, lesões
pouco importantes sendo diagnosticadas e talvez sobretratadas, eles eram compensados pelo número de lesões e cânceres evitados. Além disso, tem uma questão operacional. Não dá para imaginar a atenção básica convivendo com 2 testes de rastreamento. Não, para você é um, para você é outro. Então, a ideia foi padronizar, e é claro, como qualquer recomendação, vai ser revista à luz de novas evidências, mostrando num sentido ou no outro. Então, vai ser para todo mundo a partir dos 25 anos. Eu queria, assim, encerrando, né, primeiro agradecer enormemente, como eu falei no início, cada convite é uma oportunidade que a gente sente falta de chegar nas pessoas que de fato estão na linha de frente e que a gente gostaria de contaminar com essa mudança de paradigma, né? Então, eu que agradeço enormemente. Lembrar que eu vou colocar a gravação dessa reunião no canal das diretrizes do YouTube. Aproveito para convidá-los para frequentar, dar uma olhada no canal, né? Tem coisas da diretriz anterior, mas agora eu vou começar a rechear com coisas dessa diretriz. Então, todo mundo vai poder rever essa conversa inteira, compartilhar à vontade, porque a ideia é a gente ser o mais transparente, atingir o maior número de pessoas possível. Eu acho que a Neuzenice agora gostaria de falar. Sim, gente. Boa noite. Eu, assim, eu gostaria muito de parabenizar esse momento. Eu estou dentro de uma diretoria na Secretaria de Estado da Saúde, e o nosso secretário, né, doutor Cláudio Mitidielli, ele também que é da área, ele é mastologista, mas, assim, ele pediu para a gente divulgar, junto com vários gestores do município, esse momento, né, de vocês, e, assim, o quanto foi rica essa discussão, e o quanto é bom a gente saber que vai ser pensado nessa incorporação para o SUS, né, do teste. Eu acho que otimiza. Coincidentemente, eu estive na minha ginecologista na sexta passada, e eu fiz esse teste, né, dos 28 genótipos, né, e aí foi a primeira vez que eu fiz, né, e mostrando os genótipos de alto risco, o de baixo risco, né, e aí a gente começa a esclarecer o quanto é bom também para a gente também divulgar, ser multiplicadores dessa informação. Né, eu aprendi bastante, eu sou enfermeira, mas, né, apesar, nunca atuei diretamente na área da atenção oncológica, mas também dentro de uma diretoria que eu faço parte, a gente discute a atenção oncológica, né, e atenção voltada para o câncer de mama, câncer do colo uterino e os mais prevalentes aqui no estado, né, e eles 2 aparecem aí. Então, eu acho assim, estou na torcida que o mais breve possível essa incorporação aconteça. E, assim, é bom saber, né, que a Conitec já vai dar esse parecer até amanhã e que vai para a consulta pública. E eu acho que é importante nós, como profissionais, participarmos dessa consulta pública e divulgar. Eu anotei o e-mail da doutora Diama e também, assim, os contatos, né? Agradecer até a doutora Carmen, que eu acho que foi ela que pediu para que o doutor Cláudio divulgasse, né, junto com os gestores e Obrigada. os profissionais. Obrigada, Neuzice. Com certeza vocês aí... Qual é o município que você fala, não? Eu falo aqui por Aracaju, eu sou da Secretaria de Estado da Saúde. Mas a você não gente está no saiu município divulgando agora. para os municípios também, para que os Tá. gestores dos municípios profissionais participassem desse momento, agora com vocês. Então, muito obrigada. Eu acho que foi uma oportunidade única trazer esses 2 membros tão importantes e que fazem parte da Conitec. Professor, os colegas aqui, muito esclarecedor, científico, novos horizontes despontando, excelente aula, muito obrigada, parabéns pela discussão, e, mais uma vez, muito obrigada, e tenhamos todos uma noite assim, de grande deleite em saber que as coisas podem mudar concretamente. É isso aí, Obrigada, Carmen. professor. Antes de me despedir, queria agradecer a Neuzenice pelo depoimento e só complementar que a questão de educação profissional e educação das mulheres fazem parte das preocupações do Comitê de Implementação. Então, não vai ser simplesmente troca a partir de amanhã. Vai ter toda uma campanha educativa via imprensa para que a gente possa fazer uma transição o mais suave possível. No mais uma vez, obrigado pelo convite, continuo à disposição e daqui a pouquinho, ou no mais tardar até amanhã, eu te mando o link da gravação. Tá ótimo, muito obrigada, professor. Boa noite a todas, viu? Tenhamos todos uma boa noite, feliz. Obrigado, Um abraço. tchau.